Olá, me chamo Morgana, sou estudante do doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pelotas, sobre orientação do professor Rafael Soares e o professor Eduardo Costa, da Universidade Católica de Pelotas. O trabalho que vou apresentar é intitulado a XRSU Approximate Radix for Square Array Unit, a ser apresentado na 25ª Escola de Microeletrônica e 38º Simpósio Sul de Microeletrônica. Um breve sumário dessa apresentação vai estar dividida entre introdução, a nossa proposta XRSU, os principais resultados e conclusões. A computação aproximada ela é uma alternativa de projeto, né, que visa maximizar a economia de energia e área de muitas aplicações que são resilientes a erros, como processamento de sinais e imagem, e muitas dessas aplicações elas possuem diversos módulos multiplicadores ao quadrado internamente, que a gente sabe, né, que os circuitos multiplicadores eles são o gargalo de muitas dessas aplicações. Visto isso, propomos, né, uma nova forma de multiplicação ao quadrado baseada na proposta Radix 2 na M, energeticamente eficiente, chamada de AXRSU, onde trago um exemplo para o AXRSU4, ou seja, os encoders da multiplicação são de fazem a multiplicação de 2 bits por vez. Esses encoders são tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, onde os encoders do tipo 1 representam a multiplicação de dois produtos parciais iguais e são inseridos na vertical na multiplicação, e os encoders do tipo 2 representam dois produtos parciais diferentes, como por exemplo a multiplicação de A0 a 1 por A2 a 3. Esses encoders eles são chamados de encoders convencionais. Na multiplicação aproximada Radix 2 na M, temos tanto encoders aproximados, que são chamados de AXRSU, quanto precisos, que são chamados de RSU, tanto os do tipo 1 quanto do tipo 2. A XRSU4 de 8 bits, trago a utilização de 3 encoders aproximados do tipo 1, né, controlados por K1, onde K1 significa a quantidade de encoders aproximados do tipo 1 utilizados, onde notem que nós temos a utilização de 3 encoders. Para esse exemplo de 8 bits, ainda resta, né, a utilizar um encoder aproximado do tipo 1 preciso no bit mais significativo, porque os encoders aproximados eles são inseridos os bits menos significativos até os mais significativos. Para multiplicação para os encoders aproximados do tipo 2, trago um exemplo com K2 igual a 4, né, onde temos a utilização de 4 encoders do tipo 2 aproximados, né, inseridos, né, dos bits menos significativos até os mais significativos, né? Onde ainda para 8 bits nos resta a utilização de dois encoders precisos do tipo 2 nos bits mais significativos, representando, né, a multiplicação de A0 A2 A3 por A6 A7 e A4 A5, né, por A6 A7. Gerada pelos produtos parciais dos encoders, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, do esquema XRSU, ele permite o uso de árvores de compressão no estilo de QRC Feather, né, como Dada e Wallace, onde analisamos um trabalho anterior de 2020 que o esquema de compressão de Dada ele apresenta cerca de até 20% melhor mais economia de energia e ar em relação às demais árvores de compressão. Onde notem, né, que nesse exemplo estamos utilizando, para esse exemplo numérico, né, de K1 igual a 13 e K2 igual a 4, utilizamos circuitos compressores half-adders, né, e full-adder, né, onde temos a máxima simplificação das somas e somas somente onde é necessário. Ainda nos resta 10 bits de CPA, onde utilizamos, né, um somador automaticamente selecionado pela ferramenta de síntese lógica. Né, do tipo 1 para multiplicação a XRSU, eles não apresentam nenhuma porta lógica no seu caminho crítico, né? Então eles são compostos apenas por apenas por fios, né? E já a proposta precisa, né, de Rosa em 2020, ele apresenta três
portas lógicas no total, né? Onde a nossa proposta XRSU, que não apresenta nenhuma porta lógica, ele apresenta erro apenas na multiplicação de 3 vezes 3, que ao invés de gerar 9, ela gera 5, né? Então, portanto, uma distância de erro de menos 4, né? Inferindo erro apenas em S2 e na saída S2 e S3 no meio termo 3. Já o encoder do tipo 2, na nossa proposta aproximada, apresenta apenas 4 portas lógicas, 3 a menos do que a proposta precisa, proposta por nós em 2020. Bom, o nosso XRSU T2, ele apresenta erros, né? Apenas no mintermo 4, 6, 12, 14 e 15, onde a maior distância de erro seria na multiplicação de 3 vezes 3, que ao invés de gerar 9, também gera 5. Bom, essa figura ela mostra a arquitetura do SSD, que será empregada como estudo de caso para a exploração de nossas propostas a XRSU, onde o SSD é uma métrica de similaridade comumente usada em algoritmos de correspondência de blocos presentes em muitos codificadores de vídeo, né, como o H266. Então, essas unidades SSD que exploram internamente os oito blocos dela de multiplicação ao quadrado são explorados, né, com o nosso circuito AXRSU. Elas são descritas em VHDL, sintetizadas utilizando a ferramenta Genus da Cadence, com alvo a 65 nanômetros e tensão de alimentação de 1,25 volts, onde utilizamos dados realísticos para extração de potência realística, né? Então, esses dados, esses vetores, são provenientes de vídeos, e esses mesmos vídeos utilizados no processo de síntese também são inseridos no processo de co-simulação entre a ferramenta MATLAB e ModelSim, né, para extração de valores de acurácia. Avaliamos, né, então, aqui a combinação completa de K1 até de 0 até 4, onde K1, né, são a quantidade de encoders a XRSU do tipo 1 e a variação completa, né, de K2 variando de 0 até 6, né, onde K2 é a quantidade de encoders a XRSU do tipo 2, na arquitetura do SSD, onde mostramos a avaliação da frente de Pareto, né, para o consumo de energia e de área do circuito versus, né, a correlação cruzada. A proposta AXRSU com K1 igual a 1 e K2 igual a 0 apresenta 97% de acurácia, apresentando uma economia de área de até 12% e uma economia de energia de até 15%. Já a melhor proposta em termos de economia de área e economia de energia seria o AXRSU 4 com K1 igual a 4 e K2 igual a 6, com economia de área de 32% e economia de energia de 47%. Né? Esse circuito com K1 igual a 4 e K2 igual a 6 significa que a XRSU ele apresenta apenas encoders aproximados tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Essa proposta ela apresenta uma acurácia de 52,83%. Notem que aqui nós temos um gráfico de Pareto, né, que apresenta o melhor trade-off em termos de acurácia e economia de área e acurácia e economia de energia. Esses melhores resultados vão ser analisados com circuitos multiplicadores aproximados da literatura, o Squash M1S1 e Squash M2S2, propostos por Gilani em 2018, onde notem que a nossa proposta XRSU no SSD apresenta melhores resultados tanto em economia de área quanto economia de energia em relação às propostas da literatura.
Propomos uma nova forma de multiplicação ao quadrado aproximado, onde introduzimos dois tipos de encoders aproximados do tipo 1 e do tipo 2, onde alcançamos uma economia de energia variando de 15% a 47% e uma economia diária de 12% até 32%, para uma acurácia de 52% a 97% de nossas propostas a XRSU no hardware SSD. Qualquer dúvida, peço que entre em contato por meu e-mail institucional.